E aí galera, beleza? Hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para a saúde pública no Brasil e no mundo, que acomete muitas mulheres, sendo inclusive a maior causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. Nós vamos falar hoje sobre o câncer de mama. Antes de começar, é importante dizer que esse vídeo ele tem um intuito educativo e não substitui a consulta ao especialista. Então, se você é mulher e quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, não se esqueça. Apenas o seu médico pode dar o diagnóstico e orientá-la corretamente, beleza? Agora, se você é aluno da área de saúde ou um curioso, toma aquele cafezinho e se prepara para saber tudo sobre o câncer de mama. Começando pela definição, o Robbins traz que o câncer de mama é causado por alterações genéticas que levam à proliferação maligna das células epiteliais. É importante frisar isso porque nós vamos ver que 95% das malignidades de mama são adenocarcinomas. E essa proliferação ela acontece ao redor dos lóbulos ou ductos mamários, tendo como causas fatores hereditários, ambientais ou fisiológicos. E para o desenvolvimento de um tumor é importante lembrar lá do conceito básico que a gente vê nas aulas de carcinogênese, que envolve as alterações no ciclo celular normal. Não é o assunto da aula revisar a carcinogênese, mas eu coloquei aqui que nós temos alterações no crescimento das células de forma anormal, ou então no mecanismo de apoptose. Isso pode ser causado tanto pela mutação dos genes chamados supressores de tumor, que inibem o crescimento celular, e nesse caso os genes seriam o P53, o BRCA1 e 2, ou então mutações dos chamados proto-oncogenes, que estimulam a multiplicação excessiva das células. E aí o representante que a gente tem para o câncer de mama é o SERB-B2. E na classificação, como eu já disse, 95% são adenocarcinomas. Eles podem ser separados ainda em tumores in situ e invasivos. Nos tumores in situ nós temos o ductal e o lobular. É fundamental ressaltar que alguns autores consideram os in situ como precursores dos tumores invasivos, enquanto outros autores consideram eles como marcadores. O assunto ainda é meio controverso e por isso ele é pouco abordado em provas de residência, não sendo portanto o alvo desse vídeo. Já os invasivos eles podem ser de vários tipos, sendo que o principal é do tipo ductal, seguido de lobular, medular, inflamatório e até mesmo de Paget ou Page. É legal também lembrar que no inflamatório é aquele que tem um aspecto de podorrange, que é a casca de laranja na mama. Quanto à epidemiologia, ele é a maior causa de morte por câncer em mulheres. É o tipo mais comum de câncer em mulheres depois do câncer de pele não melanoma, raro abaixo dos 35, com aumento da incidência após os 45 anos. E o INCA estimou que em 2016 haverão 57.960 casos novos no Brasil. Já os fatores de risco, alguns livros separam entre fatores hormonais e genéticos. Eu citei aqui os principais, sendo que o sexo é o principal, já que o câncer de mama acomete só 1% de homens. A idade, como eu já falei, acima de 40 anos, a menarca precoce, ou seja, meninas que menstruam antes dos 11 anos de idade, elas têm um aumento na incidência em 20% do câncer de mama. A menopausa tardia, a idade do primeiro parto vivo, ou seja, mulheres que tiveram um parto antes dos 20 anos têm uma diminuição na incidência em 50% quando comparados com outras mulheres. Parentes de primeiro grau com câncer de mama, nuliparidade, exposição ao estrógeno, e aí aqui eu destaquei a terapia de reposição hormonal oral e anticonceptivos orais, apesar disso ainda permanecer um pouco controverso, a densidade mamária, quanto maior a densidade, maior o risco, a exposição à radiação, mutações no gene BRCA1 e 2 e a relação entre dieta e obesidade. Alguns estudos falharam quando tentaram relacionar alimentos específicos ao câncer de mama. No entanto, a gente sabe que o café é um fator protetor e que a obesidade antes dos 40 anos ela é protetora, mas que após a menopausa passa a ser um fator de risco. Eu separei também aqui alguns fatores que não são associados ao câncer de mama, entre eles a fibrose, amartomas, ectasia ductal, cistos, mastite e fibroadenoma. Para o rastreamento, para ficar didático, eu separei primeiro o que são as pacientes de alto risco, já que o Ministério da Saúde adota condutas diferentes. Pacientes de alto risco são aquelas que possuem câncer de ovário ou mama bilateral, um parente de primeiro grau com câncer antes dos 50 anos, radioterapia entre 10 e 30 anos de idade, mutações conhecidas no BRCA1 e 2, lesões atípicas ou câncer lobular in situ, ou então um parente masculino com câncer de mama.
E aí, como eu falei, o rastreamento pelo Ministério da Saúde é dividido entre as pacientes de baixo e de alto risco. Nas de baixo risco, a gente vai fazer o exame físico a partir dos 40 anos de idade. E a mamografia dos 50 aos 69 anos, com intervalo máximo de 2 anos entre essas mamografias. Ou seja, a cada no máximo 2 anos, essa mulher que tem entre 50 e 69 anos é obrigada a fazer a mamografia. Já para as pacientes de alto risco, o exame físico é feito a partir dos 35 anos e a mamografia também a partir dos 35 anos, de forma anual. E lembrando que as pacientes que possuem implantes de silicone, elas podem fazer a mamografia. Para isso é feita a manobra de Eklund. Agora eu listei os principais métodos de diagnóstico do câncer de mama. E eu vou falar um por um. Começando pelo autoexame, ele é bastante controverso. Você vai achar em algumas literaturas a indicação desse autoexame, e aí eu cito, por exemplo, o livro de clínica médica da USP, mas quando você olha o INCA e o Ministério da Saúde, eles são bem claros. Eles dizem que o autoexame não é recomendado como um método de rastreio, e sim para conhecimento do próprio corpo da mulher. Para o diagnóstico do câncer de mama, é importante que a gente faça uma anamnese bem feita e um exame clínico das mamas, em regime ambulatorial. Na anamnese é importante destacar a história familiar, presença ou não de dor, de nódulos, se existe algum exame alterado, derrame papilar e inclusive estresse. O exame clínico das mamas ele deve ser realizado rotineiramente pelo médico durante a consulta em mulheres a partir de 25 anos, preferência na primeira semana após a menstruação. Ele também pode ser realizado por um outro profissional da saúde treinado, como um enfermeiro, e ele é fundamental para detectar precocemente o câncer de mama. Para o exame físico, com a paciente em pé, nós vamos realizar inspeção estática, dinâmica e palpação de axilas e regiões supraclaviculares. Nós vamos buscar assimetria, abaulamentos, presença de edema, retrações, aspecto da areola e das papilas, em busca de áreas de ulceração ou eczemas. Na inspeção dinâmica, a gente solicita que a mulher eleve os braços lentamente acima da cabeça, buscando salientar algum tipo de abaulamento ou retração. Em seguida, você pede para que a mulher coloque os braços na cintura e aperte, para que através da compressão dos músculos peitorais a gente consiga evidenciar também abaulamento e retração. E não esquecer depois de palpar a axila e região supraclavicular, buscando detectar linfonodos. Já a palpação do tecido mamário é feita com a mulher em decúbito dorsal, então ela tem que estar confortavelmente deitada e com as duas mãos sobre a cabeça. E usando a técnica de dedilhamento, o médico vai procurar identificar os nódulos suspeitos, para em seguida realizar a palpação mais profunda utilizando as polpas digitais. E não se esqueça também de fazer a expressão do mamilo. O ultrassom geralmente ele é reservado para as pacientes mais jovens, e a vantagem dele é que você consegue diferenciar nódulo sólido de cístico, e também pode ser utilizado para mamas mais densas. Quanto aos possíveis achados no ultrassom, é bom a gente saber pelo menos o básico. Então os achados que sugerem alguma coisa benigna são aquelas imagens com nódulos hipoecóicos ou anecóicos, que são bem delimitados, geralmente ovalados e que possuem uma sombra que é lateral. Já os achados que sugerem uma malignidade são ecos heterogêneos, contornos irregulares e sombra acústica posterior. A mamografia, como a gente já viu, é o principal método de rastreamento por câncer de mama. Ela é feita em incidência crânio-caudal e oblíqua média lateral. Utilizada para detectar e avaliar aqueles nódulos palpáveis, para o rastreio de lesões subclínicas e é a única que detecta microcalcificações. Os achados da mamografia que sugerem um nódulo benigno são aqueles que têm limites bem definidos e imagem em pipoca. Essa imagem em pipoca, se você colocar no Google, é interessante de ver. Parece mesmo uma pipoca na imagem, um nódulo, mas você percebe que os limites dele são muito bem definidos. Ao contrário do que nós vamos ver no maligno, que tem espículas e parece uma estrela. No maligno, os limites são mal definidos, a imagem é espiculada ou estrelada, os contornos irregulares, presença ou não de microcalcificações agrupadas pleomórficas, isso sugere malignidade, densidades assimétricas e linfonodos sem radiotransparência central. Presta atenção nesse microcalcificações agrupadas pleomórficas. Muitas provas de residência colocam isso como um indício para que você sugira o diagnóstico de um câncer de mama. A punção aspirativa por agulha fina ela é feita em regime ambulatorial, você pode fazer no seu consultório.
e ela seria, teoricamente, o primeiro exame para um nódulo palpável. Você consegue diferenciar o nódulo cístico de sólido, mas não diferencia o câncer que era in situ do invasivo. E tem até 10% de falso negativo, e você consegue avaliar apenas a citologia, então no fim ela acaba não sendo tão utilizada. Uma outra forma de fazer diagnóstico seria a core-biópsia. A vantagem é que você consegue fazer um diagnóstico histopatológico e ela é guiada por ultrassom. E por fim, aqui eu coloquei a mamotomia. Na mamotomia você faz uma biópsia a vácuo, em lesões que não são palpáveis. Você consegue uma grande amostra tumoral e faz uma única punção. No entanto, como estamos no Brasil, ela tem um alto custo e uma necessidade de equipe treinada, então ela acaba não sendo muito utilizada, inclusive em serviços particulares. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que obrigatoriamente falar de estadiamento, que vai avaliar o estágio desse tumor. Então a classificação é baseada no TNM, o T medindo o tamanho do tumor, o N o número de linfonodos acometidos e M metástase. Infelizmente isso é decoreba, algumas provas ainda cobram o estadiamento. Quanto ao tamanho, a gente tem de T0 até 4. T0 quando não existe tumor, T e S é tumor in situ, T1 um tumor de até 2 cm, T2 de 2 a 5 cm, T3 maior do que 5 cm e T4 um tumor que invade pele e parede torácica ou um câncer inflamatório. O N0, nenhum linfonodo acometido, N1, linfonodo ipsilateral axilar móvel, N2, ipsilateral axilar fixo e N3, cadeia mamária interna ipsilateral. E por fim o M0 quando a gente não tem metástase e M1, metástase à distância, axila contralateral. O tratamento e a abordagem vão depender de algumas condições. Então eu separei aqui o tratamento do tumor in situ e do infiltrativo. No in situ, a gente não tem a abordagem axilar. O tratamento é, portanto, conservador e nós vamos ver como que é esse tratamento conservador. Você faz a segmentectomia ou a quadrantectomia seguida de radioterapia. Já para o infiltrativo, nós temos uma abordagem axilar, seguido de uma quimioterapia, mais o tratamento conservador ou radical. Eu vou explicar com detalhes mais à frente. Então, como eu já havia dito, o tratamento conservador a gente não tem uma abordagem axilar. Ele é reservado para tumores in situ ou tumores infiltrativos que têm um tamanho menor do que 20% da mama. Para esses casos, nós vamos fazer a segmentectomia ou quadrantectomia seguida da radioterapia adjuvante. Já na abordagem radical, nós vamos fazer a abordagem axilar para tumores que sejam maiores do que 20% da mama ou multicêntrico. A abordagem de escolha é a mastectomia mais o esvaziamento axilar. Aí eu separei aqui os tipos de mastectomia que são disponíveis. A simples, que não tem esvaziamento axilar, pega apenas a mama e a pele. E as três abaixo, Halsted, Patey e Madden, que são feitas junto com o esvaziamento axilar. A Halsted você tira mama, pele e peitoral maior e menor. Na Patey, mama, pele e peitoral menor. E na Madden, que é a de escolha, por isso eu grifei aqui, mama e pele, preservando o peitoral maior e o peitoral menor. E para falar um pouquinho da abordagem axilar, eu separei aqui a abordagem clássica e a do linfonodo sentinela. Na clássica, nós vamos fazer o esvaziamento da cadeia. As indicações de clássica são axila comprometida, tumor multicêntrico ou linfonodo sentinela positivo. Para linfonodo sentinela, a gente usa isosulfan, tecnício 99 e azul patente. Eles são injetados no tumor e você mede o sinal para detectar o linfonodo. Então esse linfonodo passa por uma avaliação do patologista que indica ou não a retirada da cadeia axilar. Para tentar resumir o tratamento de um modo mais fácil, eu fiz esse esquema. Se o tumor é do tipo infiltrante, mas tem menos de 20% do tamanho da mama, nós vamos fazer a segmentectomia ou a quadrantectomia, que seria uma abordagem conservadora, sem o esvaziamento axilar, portanto, mais a radioterapia adjuvante. Por outro lado, se ele é um tumor infiltrante que tem um tamanho maior de 20% da mama ou é do tipo multicêntrico, nós vamos fazer a quimioterapia mais a abordagem radical, que seria igual a uma mastectomia a Madden, mais o esvaziamento axilar. Esse esvaziamento axilar, como eu acabei de falar, pode ser do tipo clássico ou linfonodo sentinela.
Bom, galera, e era isso que eu tinha pra falar sobre o câncer de mama. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, beleza? E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Pra quem não sabe, a gente também tem uma página no Facebook onde eu coloco algumas novidades e notícias de medicina. E espero que vocês tenham gostado, beleza? Valeu, um abraço!